Olá pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas de Direito Administrativo no curso FMB e agora nós vamos falar sobre princípios da administração pública. Dentro do Direito Administrativo é importantíssimo você conhecer, normalmente cai na prova diretamente, mas mesmo quando não cai, você precisa entender esses princípios para entender as normas do Direito Administrativo, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre princípios da administração pública. Vamos lá. Primeiramente, o que são esses princípios? Os princípios são regras gerais que devem ser obedecidas pelo administrador público quando for aplicar a lei e também pelo juiz quando for julgar. Então, são regras estabelecidas, algumas delas pela Constituição, outras delas pela lei e outras ainda pela doutrina. E aí que deverão ser obedecidas dentro do direito administrativo. Eu vou começar falando com vocês dos 5 princípios que estão na Constituição Federal. Se você já estudou direito administrativo, talvez até aqui mesmo comigo no FMB, você já vai ter visto esses 5 princípios, mas nós vamos lembrá-los aqui, tá? E aí lá em direito constitucional eu sempre digo, olha, não são só esses os princípios que a administração pública tem que obedecer, mas esses são os que estão na Constituição. E aí nós vamos começar por eles. E aí, quem já estudou sabe, né? Tem que lembrar daquela palavrinha mágica que vai ajudar você a guardar os 5 princípios da administração pública que estão na Constituição, que é a palavra limpe. A palavra... A palavra limpe, que vai ser formada com as iniciais de cada princípio. Vamos lá. A letra L vai corresponder ao princípio da legalidade. E o que diz o princípio da legalidade, pessoal? O princípio da legalidade, veja, no direito administrativo, porque essa expressão princípio da legalidade, dependendo do ramo do direito, tem significados bem diferentes, tá? Por isso que eu já sempre falo para o aluno, ó, quando você está estudando qualquer direito, constitucional, administrativo, penal, qualquer que seja, você tem que se concentrar que você está estudando naquele ramo do direito, os conceitos serão daquele ramo do direito. Porque um exemplo, o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Isso cai na sua prova. O que diz o princípio da legalidade? Você vai ter que saber de que questão que é aquela prova, se é direito constitucional, administrativo, tributário, penal, orçamentário, que cada um desses tem um significado diferente, tá? Por exemplo, o princípio da legalidade no direito penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No direito tributário, o princípio da legalidade diz que o tributo deve ser criado ou aumentado por meio de lei. No direito orçamentário, diz que o orçamento deve ser aprovado por lei. Não é disso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando direito administrativo. E o que diz o princípio da legalidade no direito administrativo, então? Anote aí. No direito administrativo, o princípio da legalidade, ele diz que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Repetindo, o princípio da legalidade no direito administrativo diz que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Diferentemente de nós particulares, diferentemente de mim e de você, que podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, não é isso? Sim. Para você fazer alguma coisa na sua vida privada, você não precisa de autorização da lei. Você pode fazer o que você quiser. A lei pode te proibir, aí é diferente. Mas aí tem que ser a lei, tem que dizer isso você não pode fazer, tá certo? Então, os particulares não precisam de autorização da lei para fazer nada. A administração pública precisa. Ela só pode fazer o que a lei permite. Ela só tem poder, ela só tem competência para fazer o que a lei permite. Então, por exemplo, você passa no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Passou no concurso lá do Tribunal de Justiça. Aí você percebe que um comerciante, por exemplo, está vendendo mercadorias que estão estragadas. Você vai lá no mercado e percebe que a mercadoria, o produto lá está vencido. Você pode, como escrevente do Tribunal de Justiça, lavrar um auto de apreensão e dizer, ó, todo o seu estoque está apreendido? Você não pode. Por quê? Porque
A lei não lhe dá competência para isso. O escrevente do Tribunal de Justiça não pode sair por aí aprendendo mercadorias. Quem pode fazer é um outro servidor, sei lá, um fiscal sanitário, é outro servidor, de repente até a polícia, que tenha competência para isso. Aí pode ser feito, mas não o escrevente, tá certo? Outro exemplo, um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito, ele não pode lavrar certidões em processo judicial, não pode. Quem pode fazer isso, por exemplo, é o escrevente do Tribunal de Justiça. O guarda de trânsito não pode fazê-lo. Por quê? Porque a lei não lhe dá esse poder. Não está entre as atribuições do órgão fazer isso. Quando a gente fala de atribuições do órgão, né, de competência, do órgão ou da pessoa, no caso é do servidor, né? Quando a gente fala de atribuições do servidor, do cargo, ou competência do cargo, é justamente aquilo que a lei permite que o cargo faça, que dá poderes para o cargo fazer. Então, o administrador e o servidor público só podem fazer o que a lei permite que eles façam. Só aquilo que a lei lhes deu competência para fazer. Se eu ocupo um cargo público e a lei não diz, não me dá competência para fazer algo, eu não posso fazer aquilo, porque a administração só pode fazer o que a lei permite, ok? Isso é importante para que haja um controle melhor sobre os atos da administração, né? Senão, os servidores públicos, os administradores públicos teriam poder ilimitado. Não, então ele justamente já tem algumas prerrogativas, ok, mas as prerrogativas têm que ser limitadas pela lei, senão vira poder absoluto e a gente volta lá na antiguidade, lá na Idade Média, não é isso? Que o rei podia tudo e ninguém podia discutir nada. E aí há muito tempo já, graças a Deus, passamos essa fase. Então é importante que a administração pública tenha o seu poder limitado pela lei, e uma das formas é essa, através do poder da legalidade, a lei dizendo que a administração pode fazer, ok? Muito bem. Esse é o princípio da legalidade, que vai corresponder à letra L. O segundo princípio, que vai corresponder à letra I, é o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Quer dizer que a administração pública deve ser impessoal. O que isso significa? Você vai achar vários conceitos aí para o princípio da impessoalidade, mas vamos ver o que vai interessar para a sua prova. Pelo princípio da impessoalidade, deve haver separação entre a pessoa que ocupa o cargo e o cargo propriamente dito. Também o cargo público não deve ser utilizado para interesses pessoais, para propósitos pessoais, tá? Deve haver a separação entre o público e o privado, é isso. Então deve haver separação entre a pessoa que ocupa o cargo público e o cargo. O que importa não é o nome da pessoa que ocupa o cargo, mas sim se ele tem competência para fazer aquilo. Deve haver separação entre o público e o privado. E o cargo público não pode ser utilizado para fins pessoais. Esse é o princípio da impessoalidade. Então, por exemplo, tem lá o diretor de um órgão público, assinou vários atos durante a gestão dele, assinou lá várias portarias, ok. Aí ele é trocado, esse diretor, ele sai e é substituído por outro. Aquelas portarias que o que saiu assinou continuam válidas ou não são mais válidas porque ele não é diretor? Continuam válidas. Não importa que ele não é mais diretor. Na época ele não tinha poderes para isso? Tinha. Ele não tinha o cargo, né? O cargo lhe dava competência para isso? Sim. Então não importa que ele não está mais no cargo. O que importa é que o diretor do estabelecimento tal assinou tal portaria. O que entrou depois pode revogar aquela portaria que o outro assinou? Pode. Ah, mas não foi ele que fez a primeira, ele pode desfazer? Pode, porque agora é ele que é o diretor. O que importa é quem é o diretor e não o nome da pessoa que lá está. Esse é o princípio da impessoalidade, tá? Pelo princípio da impessoalidade também, eu não posso me utilizar do meu cargo público para ter vantagens pessoais ou para perseguir alguém. Não posso. Tem que ser profissional. Tem que haver separação entre o público e o privado. Tudo isso decorre do princípio da impessoalidade. Se você já estudou a disciplina Administração Pública para algum concurso alguma vez, você vai lembrar lá do modelo burocrático de Max Weber, né? Que justamente defendia a impessoalidade da administração, algo importantíssimo nas administrações públicas atuais. Essa separação entre o público e o privado, o que importa é o cargo público e não o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, o que interessa é ter competência para exercer aquela função, aquele cargo, ok? Continuando. Outro princípio importante, também está na Constituição, esses 5 princípios estão na Constituição, vai corresponder à letra M, é o princípio da moralidade.
O princípio da moralidade. Moralidade aí no sentido de ética, pessoal, tá? Vou até colocar aqui, moralidade no sentido de ética. Então, o que a Constituição quer dizer quando fala no princípio da moralidade? Quer dizer que o administrador público não só deve obedecer à lei, não só deve ser impessoal, mas também deve ser ético quando pratica as suas condutas. Ele deve agir de acordo com a ética. A ética, né, o ramo da filosofia, que vai buscar aí refletir sobre as condutas humanas e recomendar aquelas condutas que são mais adequadas. Então, quando você fala em alguém agir de forma ética, é agir de forma que não prejudique ninguém e que, de uma certa forma, né, não venha a ter uma reprovação por parte das pessoas, ok? Embora não há uma relação exata, mas basicamente é isso, pelo menos na administração pública. Deve agir de forma a não prejudicar ninguém, buscando o melhor para a população e sem buscar a reprovação, né, da população em geral. Porque nem tudo que é legal é ético, nem tudo que a lei permite é eticamente recomendável. Então, por exemplo, exemplo que eu sempre dou. Vamos imaginar que eu tenho um cargo público e eu possa nomear como meu assessor qualquer pessoa de minha confiança. A lei permite que eu nomeie qualquer pessoa, um cargo, comissão, eu posso nomear quem eu quiser que seja da minha confiança. Ok. Aí eu resolvo nomear para esse cargo um amigo meu. O cara, sabe aquele amigo, quase todo mundo tem um amigo assim, né? Que, não trabalha direito, não consegue se firmar emprego nenhum, nunca gostou de estudar, não sabe o que é da vida. Mas sabe como é, amigo de infância, já quebrou vários galhos meus, para ajudar também, eu estou devendo um dinheiro para ele. Faz o seguinte, eu te nomeio para aquele cargo, e aí você esquece aquela dívida, e aí, claro, se é amigo, eu também estou te dando essa força, legal. Veja, a lei pode até me permitir que eu faça isso, que a lei, como eu disse, nesse caso, permite que eu nomeie qualquer pessoa. Mas eu não estou agindo de forma ética. Por quê? Eu tenho que nomear, né, para agir de forma ética, eu tenho que nomear para aquele cargo alguém que tenha capacidade para exercer aquele cargo e que vai fazer o melhor para a população. E não simplesmente porque é meu amigo, porque é meu amigo eu nomeio. Não, até porque eu também estou ferindo o princípio da impessoalidade. Né? Tem que ser impessoal. Então, eu não posso fazê-lo. A ética ela é importante porque, muitas vezes, a lei ela não vai prever todas essas situações. Então, aí a pessoa vai precisar recorrer à ética. Será que isso é recomendável? Será que é bom fazer isso? Né? Ou, por exemplo, nomear para um cargo alguém que está cheio de processos na justiça. Mas pode ser que ele seja inocente. Ok, deixa ele provar, então, que ele é inocente. Aí ele prova que ele é inocente e você nomeia para o cargo. Porque pega mal, né, pessoal? Os nossos políticos precisam aprender um pouquinho essa questão do princípio da moralidade. Eles sempre dizem, o que eu fiz foi permitido pela lei. Ok, a lei permite. Mas, meu amigo, você está fazendo uma safadeza, mesmo permitido pela lei. O que você está fazendo não é legal, é errado, eticamente não é recomendável. E está na Constituição. A administração pública deve obedecer o princípio da moralidade, da ética. Aliás, o homem público, o político, ele tem que ser um homem acima de qualquer suspeita, que é justamente o contrário que a gente vê, né? Mas eu sempre digo, a culpa é nossa, porque quem colocou esses pilantras lá fomos nós. Professor, mas eu não sabia que ele ia roubar. Ok, então não vota nunca mais nele, mas a gente continua votando, né? Continua votando e colocando as mesmas pessoas. Professor, não tem opção. Tem sim. Mas eu voto, o cara vai trair meu voto e me roubar. Ok, se ele fez isso uma vez, nunca mais vote nele. Mas o problema é que a gente continua votando. E esses caras estão lá, né, no Senado, na Câmara, há quantos anos? Vários e vários mandatos, porque, na verdade, infelizmente, a preocupação com a ética não é ainda uma preocupação que nós brasileiros temos, de fato, como primeira importância. Não, porque se tivéssemos, né, não elegeríamos essas peças que nós temos aí. Mas, enfim, sem fugir do assunto, o princípio da moralidade ele exige que o administrador, então, ele pratique atos não só baseados na lei, mas baseados também na ética. Ele precisa ser ético em todo o seu comportamento, todos os seus atos. É isso que a Constituição está dizendo. Quarto princípio administrativo previsto na Constituição. Está lá, vai corresponder à letra P. É o princípio da publicidade. Publicidade. E aí é um princípio, né, que o nome já é bastante sugestivo. O que diz o princípio da publicidade, pessoal?
princípio da publicidade, ele determina que, via de regra, os atos da administração, do administrador público, devem ser de conhecimento público. Então, via de regra, todos os atos que a administração pratica, ela deve dar conhecimento à população em geral. Então, por exemplo, o diretor do órgão tal assinou uma portaria, tem que ser publicado no Diário Oficial. O presidente do órgão tal nomeou um servidor através de concurso público, tem que ser publicado no Diário Oficial. O cara que ocupa o cargo tal nomeou um cargo em comissão, tem que publicar no Diário Oficial. Isso é importante para que a sociedade possa conhecer e possa controlar os atos da administração pública, exercendo o que é chamado de controle social. O que é o controle social? É o controle que a sociedade exerce sobre a administração pública. E isso é um dos pilares da democracia. Tem gente que acha que democracia é o país, todo país que você vota tem uma democracia plena. Ah não, se você elege o presidente é uma democracia. Não, democracia vai muito além disso. Claro, eleger os seus representantes é o mais básico de todos os direitos de uma democracia. Mas vai muito além disso. Democracia é o governo em que há uma participação popular. E o povo precisa, de fato, ter interesse em participar, né? Cobrar, exigir. Também nas urnas, claro, né? Que é a principal forma do povo demonstrar a sua vontade através das eleições, mas não só através disso. E aí, para que a população possa exercer essa função importantíssima, que democracia ela não funciona sem participação popular, para que a população possa, de fato, exercer isso, ela precisa conhecer os atos dos seus administradores. Ela precisa saber o que o presidente está fazendo, o que o governador está fazendo, o prefeito, os ministros, os secretários, para que ela possa julgar, saber se vai ou não votar nessas pessoas na próxima eleição, ou se vai, né, se manifestar contra, se vai fazer manifestação de apoio. A sociedade precisa saber. E ela só vai saber se for obedecido o princípio da publicidade, tá? Agora, é importante entender que há exceções. A grande maioria, quase todos os atos da administração pública devem ser de conhecimento público, mas há exceções, tá? Então, a lei de acesso a Constituição também fala, mas a lei de acesso à informação, por exemplo, ela diz aqueles atos cuja divulgação ferir a privacidade de terceiros não devem ter conhecimento público, ou aquelas informações cuja revelação possa prejudicar a segurança da sociedade e do Estado. Ok, são exceções. Nesses casos não vai ter publicidade, mas, via de regra, todos os atos praticados pela administração, as pessoas precisam saber. Precisa ter conhecimento público daquilo, ok? Esse é o princípio da publicidade. E aí nós temos a letra E, que vai corresponder aí ao último princípio, previsto na Constituição, que nós vamos falar demais, tá? Esses são os que estão previstos na Constituição. Que é o princípio da eficiência. E o que o princípio da eficiência diz? Ora, ele diz que a administração pública deve ser eficiente. O que isso significa? Significa que o administrador público ele deve administrar bem os recursos públicos que estão sob sua responsabilidade. Não só ele não deve roubar, claro, isso é o básico de todos, né? Aliás, infelizmente, a gente está com o nosso nível, né, de administração pública tão ruim aqui no Brasil, que a gente considera que administrador público bom é o que não rouba, é o que é honesto. Não, administrador público não é o que não rouba, isso é pressuposto para ser administrador público, né? Na verdade, isso é condição sine qua non. Você não deveria nem discutir honestidade de administrador público. Administrador público é aquele que administra, consegue fazer bem com os recursos que ele tem. Ser honesto seria a condição necessária para poder concorrer a um cargo público. É que, infelizmente, o nosso nível, né, de probidade na administração pública está tão baixa que a nossa preocupação é eleger políticos honestos, já que há tantos desonestos por aí. Quando a nossa preocupação deveria estar no segundo nível. Né? Honesto todo mundo deveria ser condição indispensável. A nossa preocupação deveria ser eleger administradores que saibam administrar de forma eficiente os recursos que eles têm. Porque às vezes você pode ter, por exemplo, 2 prefeitos em cidades semelhantes, com orçamentos semelhantes, e um faz muito mais do que o outro, porque foi mais eficiente. E a ineficiência na administração pública, ela causa mais prejuízos do que a corrupção, mais prejuízos do que o desvio de recursos. Porque se você não administra bem o recurso que você tem, vão faltar recursos para atender a outras necessidades. Agora, se você consegue administrar de forma eficiente, sobram recursos para você fazer mais coisas, certo? Então, a administração pública também deve ser
eficiente, é o princípio da eficiência. Agora, esses 5 princípios, como eu disse para vocês, eles são princípios constitucionais, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Agora, são só esses princípios que a administração pública tem que obedecer? Não. Existem outros princípios que são citados ou pela lei ou pela doutrina. E aí eu vou falar aqui dos mais importantes para a sua prova, tá? Você pode falar de outros princípios também, eu vou tratar aqui dos mais importantes para a sua prova. Outro princípio importante, ó, terminamos aqui no princípio da eficiência, que é o 5º, vamos para o 6º. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado ou sobre o interesse particular. O que é esse princípio? O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ele diz o seguinte, que havendo conflito entre o interesse individual de algum cidadão ou de alguns cidadãos e o interesse das demais pessoas, toda a coletividade, deverá se atender ao interesse coletivo. Então, se em uma situação houver conflito entre o interesse individual de algum cidadão e o interesse de toda a coletividade, deve prevalecer o interesse da coletividade. Aliás, a gente aprende isso desde criança, né? Por exemplo, tem lá meia dúzia de crianças que se reúnem para brincar. E aí elas dizem, do que nós vamos brincar? Aí uma das crianças sugere uma coisa, a outra sugere outra. E a maioria das crianças querem brincar do que a segunda sugeriu. A primeira criança, normalmente, ela vai se submeter. Ela vai dizer, não, a maioria quer isso, eu quero brincar de outra coisa. Mas já que a maioria quer, é mais ou menos a base disso. Se submeter ao interesse, havendo conflito entre o meu interesse e o interesse da sociedade, deve prevalecer o interesse da sociedade. Senão, não dá para viver em sociedade, né? Se cada um pudesse forçar a fazer aquilo que ele quer fazer contra a vontade da coletividade em geral, viraria bagunça. Então é com base nesse princípio, por exemplo, que a administração pública pode desapropriar um imóvel contra a vontade do proprietário. Então eu tenho lá um terreno, um imóvel, que fica do lado de uma avenida, fica bem numa avenida. E eu não quero vender esse terreno, digamos que eu moro lá, tenho ali minha casa, eu gosto de morar ali, não quero sair dali. Mas a prefeitura anuncia que ela quer duplicar aquela avenida, ela quer ampliar. Porque está muito congestionado o trânsito, vai ser melhor para o fluxo de veículos e de pessoas. Aí eu digo, não quero sair daqui. A prefeitura pode me desapropriar à força? Sim. A prefeitura vai dizer, tá aqui o valor da sua casa, estou te entregando, você tem que sair. Isso é desapropriar. E aí, veja, o meu interesse está colidindo com o interesse da coletividade. O meu interesse é permanecer na casa. O interesse da coletividade, o melhor para a coletividade, é que a casa seja desapropriada para alargar a avenida. Então vai prevalecer o interesse social, ok? Isso é o que diz o princípio da supremacia. Supremacia significa predominância do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse particular. Continuando, outro princípio que parecido com esse, mas que é diferente, é o princípio da busca do interesse público. Busca do interesse público. Aí eu coloquei lá. Segundo esse princípio, o administrador público deve sempre, em todos os seus atos, buscar o atendimento do bem comum, buscar a satisfação do interesse coletivo. A diferença é que o anterior, ele falava de conflito, né? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Havendo um conflito entre o interesse público e o privado, deve prevalecer o interesse público. Aqui não. O princípio da busca do interesse público, ele está dizendo que em todos os atos que o administrador pratica, ele deve buscar o interesse comum, ele deve buscar o interesse coletivo. Ele não deve praticar atos que sejam só para interesses pessoais de terceiros. Deve buscar atender, né, em todo ato que ele procura, ele deve fazer algo que seja benéfico para a população em geral. Aliás, essa é a função do administrador público, não é isso? Até decorre aí, indiretamente do princípio da impessoalidade. Ele não está ali para beneficiar uma ou outra pessoa individualmente. Ele está ali para beneficiar toda a coletividade. Outro princípio é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Muitas vezes isso aqui é tratado como dois princípios separados, né?
Eu prefiro tratá-los juntos, assim como a Maria Silvia de Pietro faz, porque eles estão, de fato, muito relacionados entre si. Então é melhor você tratá-los juntos. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O que diz o princípio da razoabilidade? A razoabilidade aqui está ligado... Deixa eu até abrir um quadro aqui. A razoabilidade está ligado ao bom senso. Limpar, vamos lá. A razoabilidade está ligada ao bom senso. Ou seja, o administrador, quando ele vai praticar um ato, ele deve agir com bom senso, ele deve ser razoável. Por isso que ele é obrigado, nós vamos ver mais à frente, a motivar, a explicar o porquê que ele está praticando aquele ato, para verificar se é razoável, se o bom senso recomenda aquilo ou não. Já a proporcionalidade também tem a ver com bom senso, mas ela é mais específica. A proporcionalidade pode ser definida como a adequação dos meios aos fins. Ou seja, o meio que eu estou utilizando deve ser proporcional, deve ser adequado ao fim que eu quero alcançar. Senão, não está havendo proporcionalidade. Pode dar um exemplo, professor? Posso. Vamos lá. Vamos imaginar o caso de um servidor que jogue papel fora do cesto de lixo da repartição. O servidor, então, é mal educado, né? Ele fica jogando papel fora do cesto de lixo. E aí, vamos imaginar que, né, até para não ter nenhuma discussão, foi a primeira vez que o servidor fez isso, ok? Jogou papel fora do cesto de lixo. E aí, o chefe dele aplica uma pena de suspensão de 90 dias. Ó, você está suspenso por 90 dias porque você jogou papel fora do cesto de lixo. Eu acho que qualquer um de nós vai achar que essa punição é desproporcional, não é isso? Eu estou dizendo, ó, ainda é a primeira vez que ele fez isso, ok? Então, veja, a primeira vez que o cara jogou papel fora do lixo, ele já está sendo suspenso por 90 dias? É muito pesada essa punição. Sei lá, pode até ser, né, que ele sofra uma repreensão, uma advertência por escrito, ok. Mas ser suspenso por 90 dias, que é o prazo máximo da suspensão, logo de cara por isso é desproporcional, né? Não é razoável eu fazer isso. Então, veja que a razoabilidade e a proporcionalidade, elas estão ligadas, porque ambas vão decorrer aí do bom senso. Por isso que eu digo, eu gosto de tratá-los como um princípio só, né? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o administrador público, quando ele pratica os seus atos, esses atos devem ser razoáveis, devem ser lógicos, devem ter uma base lógica para aquilo e devem ser proporcionais ao fim que se espera alcançar. Continuando. Outro princípio importante é o princípio da motivação. Eu coloquei lá. O que ele diz? Via de regra, todos os atos da administração devem ser devidamente justificados. Devidamente justificados. Ou seja, o administrador público deve trazer os fundamentos de fato e de direito que basearam sua decisão. Então, motivação aqui significa justificação, justificativa. Motivação significa exposição dos motivos. Ou seja, das razões, as justificativas. Via de regra, todo ato praticado pelo administrador público deve ser motivado. Ele deve explicar o porquê está praticando aquele ato. Por quê? Entre outras coisas, para verificar, por exemplo, se o ato é proporcional, se o ato é razoável. Eu tenho que ouvi-lo porque ele está praticando para chegar à minha conclusão. Falar, não, de fato, esse ato deve ser praticado, ok? Então, motivação é a exposição dos motivos das razões. Via de regra, todo ato administrativo deve ser motivado. E a motivação, ela vai levar à exposição de duas coisas.
A motivação tem a exposição dos pressupostos de fato e dos pressupostos de direito. Então, motivar um ato administrativo é expor os pressupostos de fato e de direito. O que é isso? Pressupostos de fato, eu vou contar a história, eu vou dizer o que ocorreu, são os fatos que ocorreram. Pressuposto de direito é a base jurídica para praticar aquele ato, onde eu estou embasado para praticar, obedecendo ao princípio da legalidade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um servidor, depois de ter recebido propina, sofreu um processo administrativo e chegou-se à conclusão que ele praticou aquele ato e, portanto, ele está sendo demitido. Aí vai sair lá o ato de demissão do servidor. A autoridade que vai demiti-lo tem que explicar a história, dizer, olha, no dia tal, o servidor fulano de tal foi acusado de ter recebido propina tal, o que foi comprovado através do processo administrativo tal. Pronto, ele está expondo os pressupostos de fato, ele está explicando o que aconteceu. Com base nisso, tendo em vista que dispõe o artigo tal da lei tal, que determina a demissão nesse caso, e que me deu a competência dada pelo artigo tal para aplicar essa pena, demito o servidor, pressuposto de direito. Então, pressuposto de fato é explicar para as pessoas a história, os fatos que estão por trás daquele ato. As razões de fato. Pressuposto de direito é a base legal. Porque lembra que, inclusive, o administrador público ele só pode fazer o que a lei permite? Sim. Então, por que o cara está demitindo? Porque a lei prevê que, nesses casos, é demissão. Por que ele que está fazendo isso? Porque ele que tem competência para fazê-lo. Então, e aí ele vai citar os dispositivos legais. Normalmente, quando você cita os pressupostos de direito, você cita os artigos da lei. Os pressupostos de fato é a história que está acontecendo. Tá? Então, o administrador público, quando ele vai motivar um ato, ele vai expor pressupostos de fato e pressupostos de direito. E esses pressupostos precisam ser válidos. O que é um pressuposto de fato válido? É aquele que correspondeu à realidade. O que é um pressuposto de direito válido? É aquele que se reporta a uma lei vigente que se aplica ao caso concreto. Então, por exemplo, se eu demito o servidor, dizendo que ele praticou ato de corrupção e não praticou, pressuposto de fato é inválido, então o meu ato é inválido. Se eu demito um servidor, dizendo que para aquela situação se aplica a pena de demissão, quando não se aplica, e aí eu cito o dispositivo errado da lei, ou um dispositivo que já foi revogado, por exemplo, o meu pressuposto de direito é inválido, então o meu ato também será inválido. Ou seja, o ato só será válido se tanto os pressupostos de fato como os pressupostos de direito também o forem, ok? E aí, para terminar, via de regra, todo ato do administrador público precisa ser motivado, precisa ser explicado. Mas existem exceções, tá? Existem exceções ao princípio da motivação, então, professor? Existem. Mas aí são casos excepcionais. Um exemplo, exoneração de ocupantes de cargo em comissão. A pessoa ocupa um cargo em comissão e aí ele será exonerado, ele será desligado. Não precisa ter motivação. Basta o chefe dizer, ó, na data de hoje, dispenso, exonero fulano de tal da função tal. Cargo em comissão não precisa de justificativa. Ele pode justificar? Pode. Ele pode, mas não precisa de justificativa, ok? Ele pode justificar e dizer que foi a pedido, por exemplo. Pode justificar e dizer que é porque, sei lá, o cara chegou atrasado muitas vezes. Ele pode. E aí, só que ele não é obrigado a justificar. E se ele justificar, tem que ser válido a justificativa. Se a justificativa for inválida, o ato é inválido mesmo que ele não precisasse justificar, tá? Então, por exemplo, normalmente, quando você exonera um servidor de cargo de confiança, normalmente você diz que é a pedido, para preservar, né, o servidor. Porque senão todo mundo vai ficar falando, ih, por que o cara foi exonerado? Ele fez alguma coisa errada e por aí vai. Então, normalmente, o cara coloca exonero a pedido o servidor fulano de tal do cargo, dizendo que ele que pediu. Agora, se o cara disser, não pedi não, é mentira isso, aquele ato será inválido. O que vai acontecer é que no dia seguinte vai sair só uma portaria.
fulano de tal, sem falar nada, tá? Por quê? Porque se você cita pressupostos de fato e direito, eles têm que ser válidos, mesmo quando você não precisa citá-los, mas via de regra é obrigado a isso. E aí nós temos ainda mais um princípio para fechar. Veja, nós podemos falar de outros princípios, mas eu estou dizendo aqui aqueles que são mais importantes para a sua prova, tá? No tempo que nós temos aqui. Princípio da autotutela. O que diz esse princípio? Por esse princípio, a administração pode e deve anular os seus atos que foram praticados de forma ilegal e revogar os atos que forem inconvenientes ou inoportunos, sem necessitar recorrer ao Poder Judiciário. Tutela aí tem o sentido de controle. Então quer dizer o seguinte, a administração, se ela se depara diante de um fato ilegal que foi praticado por um servidor. Ele errou, por exemplo, você tem intenção, né, de praticar o ato, às vezes ele errou. A administração é obrigada a corrigir esse fato, aquele ato, mesmo que ninguém reclame e não precisa recorrer ao Poder Judiciário, tá? Então, se o ato é ilegal, deve ser corrigido. E aquele ato que era legal, mas não é conveniente nem oportuno, também ela é obrigada a revogá-lo, também ela é obrigada a invalidar aquele ato. Então, através do princípio da autotutela, a administração exerce controle sobre os seus próprios atos, por isso autotutela, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, né? Sem precisar entrar com uma ação judicial. Agora, e se a administração não corrigir, professor, um ato ilegal, por exemplo? Aí o interessado pode entrar com uma ação judicial, e aí o juiz, né, se o ato for ilegal, o juiz vai mandar que esse ato seja anulado ou que seja refeito, ok? Esse, então, é o princípio da autotutela. A administração tem o direito e o dever, não só o direito, mas como o dever, de corrigir aqueles atos que sejam ilegais ou que sejam inconvenientes ou inoportunos. Ok, pessoal? Com isso, vamos ficando por aqui. Falamos sobre princípios da administração pública. Nunca é demais você se aprofundar, né? Claro, mas esses são aqueles mais importantes aí para a sua prova. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!